Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano e hoje para a gravação de mais um vídeo, né? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua. Então, o assunto hoje é um vídeo que eu gostaria de já ter gravado já até um tempo atrás, e hoje eu lembrei, né? Porque teve uma pessoa que entrou em contato nos comentários de um vídeo antigo meu, um vídeo na época do inverno. A gente está agora em janeiro, né? E foi um vídeo que eu fiz no inverno ali, desabafando sobre muitos ensinos, né? E de muitas pessoas, né, que são membros de instituições, denominações, que com essa visão errada, né, bíblica, que fora dos templos, não há salvação, né? Então eu fiz um vídeo, nem lembro direito agora o que eu falei, porque foi no inverno, mas teve uma pessoa que viu o vídeo agora e esse fim de semana, né, e entrou em contato, né, fazendo algumas críticas, não interpretou direito. A pessoa disse que eu tô colocando os pastores todos no mesmo saco, a expressão que ela usou, né? Disse que ia parar de olhar vídeos de youtubers desigrejados, né? Então eu pensei, eu vou fazer esse vídeo, né? Que eu já queria ter feito um tempo atrás, né? E agora eu me lembrei, vamos fazer esse vídeo para falar sobre esse assunto, né? Então é o seguinte, esse termo desigrejado, eu não gosto desse termo, né? Porque ele é um termo que ele não vale para a igreja, e eu vou explicar o porquê. O que acontece? Igrejados versus desigrejados, tem essa questão. Por exemplo, nós vemos hoje o extremismo, né? O extremismo de ambos os lados. O que é esse extremismo, irmão Juliano? Você vê, por exemplo, dentro das instituições religiosas, né, independente de qual seja o catolicismo romano ou seja os protestantes, né, que na maioria das vezes você vai ver os ensinos, né, que se a pessoa não estiver associado com aquele lugar ou com as práticas, né, que se fazem naquele lugar, a pessoa ela não tem como conquistar a salvação, né? Que a pessoa não vai conseguir conquistar a salvação fora daquele sistema, né? E isso é um erro bíblico, né? E também há o extremismo do lado de fora, né? De alguns ou muitos canais que ensinam que dentro das instituições tudo é fermento, tudo é Babilônia, tudo sabe? Tudo é errado, tudo é errado. Então há o extremismo dos dois lados, entende? O que acontece? Primeiramente, o que é a igreja? Do grego eclésia, né? A congregação de pessoas reunidas, né? No caso, se falando ali, como o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Quando os apóstolos ou o próprio Senhor Jesus ali nos evangelhos, ou os apóstolos nas epístolas, se referiam à palavra igreja, eles estavam falando do conjunto dos cristãos daquela cidade, daquele lugar, né? Ou ou às vezes até generalizando, como quando o Senhor Jesus ele diz para Pedro, né? Lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 15, 16, ele está falando da igreja em geral ali, né? Ele não está falando da igreja católica, está falando da igreja em geral. A gente tem que saber separar a igreja de instituição. Dentro de uma instituição é feita a reunião de uma parte da igreja, porque nem todo mundo que está frequentando aquele lugar, num culto, em algum lugar, alguma denominação, nem todo mundo que está ali dentro faz parte do corpo de Cristo. Muitos estão ali frequentando, mas vivem uma vida mundana, né? Mas ali dentro de um templo com uma placa é feita uma reunião da igreja. Aquilo para mim não é igreja. Aquilo é uma reunião da igreja.
entendeu? De uma parte da igreja. Agora, a igreja ela tem dois sentidos. A palavra igreja, né, do grego eklesia. Igreja, nós vemos que a igreja de Cristo, né? Veja bem, em 1 Coríntios, eu não estou com a Bíblia aqui, tá? Em 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou dar o versículo exato, mas 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele chama os coríntios, os cristãos, os irmãos de Coríntios, que vós sois o corpo de Cristo. Ele chama as pessoas, os cristãos, de corpo de Cristo. Ok? Então, você vê que lá em Colossenses capítulo 1, Paulo, ele diz que o corpo de Cristo é a igreja, né? Então a Bíblia deixa muito claro que instituição religiosa não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas, né? Então, sendo bem claro, até porque é o seguinte, você vai em Romanos 16, Paulo na finalização ali da carta aos Romanos, ele diz assim, saúdo a Priscila e a Áquila e a igreja que está em sua casa. Ué, mas e se a igreja é um templo com placa, né, um lugar físico, onde aquilo lá, o nome é igreja, então como pode ter uma igreja dentro da casa de uma pessoa? Paulo cita isso em Romanos 16. Saúdo a igreja que está em sua casa. É porque ali na casa de Priscila e Áquila se reuniam pessoas crentes em Cristo, né, que faziam parte do corpo de Cristo. Por isso que o corpo de Cristo são pessoas e a igreja é o corpo de Cristo que são pessoas. Entendeu? Na carta de Paulo a Filemon, a mesma coisa, a mesma situação. Paulo ele saúda, né, lá referente a pessoas, a igreja que estava em sua casa, falando para Filemon, né? Se eu não me engano, ele saúda pessoas a igreja que está em sua casa. Ou seja, mais uma vez Paulo ensinando que a igreja é um conjunto de pessoas reunidas em um lugar ou a totalidade. Já vou explicar isso. Então Paulo dá dois exemplos, tanto em Romanos 16 quanto em Filemon, que a igreja ela pode estar dentro de uma casa, a igreja de Cristo, né? Então, a Bíblia ensina pra gente, né? Em Romanos 16, em Filemon, em 1 Coríntios 12, em Colossenses 1, que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas, ok? A palavra eclésia, ela tem dois significados. Eu digo assim que ela tem dois significados principais, que é o quê? A reunião de uma parte de cristãos, independente de um lugar que esteja, a reunião da igreja de Cristo. Mas também a palavra eclésia, ela também, dependendo do contexto da situação, ela vale para a totalidade dos cristãos espalhados pelo mundo. A palavra eclésia, igreja, né? Então, depois dessa minha palavra que eu acabei de passar, o que eu queria dizer para vocês, né? Como essa irmã veio me questionar no vídeo dizendo que eu coloco todos os pastores no mesmo saco, né? Que eu generalizo. Eu falei assim, primeiramente a pessoa ela tem que analisar o canal meu ou o canal de outras pessoas e analisar o que a pessoa pensa. Porque eu nunca disse aqui, eu nunca incitei aqui aos meus inscritos, por exemplo, a saírem das denominações. Eu não fiz isso e não vou fazer. Por quê? Porque eu não sou extremista do lado de dentro das instituições, não sou extremista do lado de fora. Eu vejo o contexto bíblico. E eu, como já fiz parte de denominação, de instituição religiosa, eu sei que tem pontos positivos lá dentro. Como, por exemplo, você vê que tem muitas pessoas que mesmo com um lugar que prega heresia, muitas vezes tem pessoas que estavam lá nas drogas, estavam no alcoolismo, estavam endemoniados, estavam perturbados por problemas espirituais, e etc, etc. Essas pessoas buscando ajuda naquele lugar, mesmo que aquele lugar prega algumas heresias, mas ainda assim a pessoa alcançou a Cristo e ela conseguiu a libertação. E ela conseguiu até ela mesma se tornar uma nova criatura, entendeu? E isso eu digo por experiência própria, porque eu tive comunhão com Deus dentro do templo. Mesmo que em Isaías 66, né, a palavra diz que o céu é o meu trono
e a terra é o chão dos meus pés, que casa me edificaríeis, né? Aí o Estevão em Atos 7, e depois Paulo em Atos 17, pregando para os gregos, eles vão dizer que o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Mas não é porque Deus não habita em templos, que ele habita no templo, como diz lá em 1 Coríntios 6, ele habita no templo, no corpo do crente, né, do corpo do cristão. Não é por causa disso que você não vai conseguir receber a presença de Deus dentro de um templo. Claro que pode, né? Cristo, ele ensinou lá para a mulher samaritana em João 4 que aonde você buscar em espírito e em verdade, você vai encontrar ele, né? O próprio Senhor Jesus disse, né, que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, por mais que tenha um lugar que até tenha que prega heresias, que tem muita gente corrupta lá dentro de certas denominações, ainda assim, se a pessoa buscar com fé, né, na sua inocência, buscar com fé a Cristo, ela vai receber o Espírito, se ela tiver o coração sincero, ela vai se converter. Então tem muitos pontos positivos dentro das denominações, né? Tem pontos positivos, tem muitas pessoas que são transformadas de água para o vinho quando começam a frequentar e congregar essas denominações, sejam elas protestantes ou até mesmo católica romana, né? Enfim, não que eu conheça um testemunho de uma pessoa, eu não conheço nenhum testemunho de uma pessoa que foi liberto, transformado dentro do catolicismo. Eu não conheço. Pode ter relatos, mas eu não conheço. Agora, já cansei de ver relatos em todos os tipos de denominações protestantes, né? Que pessoas que se converteram e receberam o Espírito, se tornaram novas criaturas, receberam a libertação por Deus, né? Então você vê vários pontos, sem contar as obras sociais, né? Que tem muitas instituições fazem as obras de caridade, que é um mandamento bíblico, né? Tiago diz, né? A religião pura e sem defeito para Deus é ajudar o órfão e a viúva em suas necessidades e se afastar da corrupção do mundo, do pecado. Então a caridade é um mandamento bíblico, né? Não só esse, você vai ver na epístola de João também, João dizendo que, nos ensinando, né, que se você tem um bem e você vê seu irmão necessitado e você não ajuda, então o amor de Deus não está em você, ou seja, é um ensinamento sobre a caridade, né? Então você vê que nessas instituições tem também obras de caridade. Então não tem como você pegar e jogar as denominações tudo no lixo, não. Eu não vou pregar para você sair de onde você está congregando, eu não vou fazer isso, né? Não vou fazer isso. Assim também como eu não posso, também eu prego, o que eu prego contra, né? É quando eles ensinam que se você sair daquele lugar, se você, por exemplo, como nos adventistas, que se você não guardar o sábado, se você não frequentar aquele lugar, ou nas outras denominações também, se você não congregar naquele lugar, você está se afastando de Deus e você vai perder sua salvação. Isso é um erro bíblico. Isso é um erro. Por quê? Porque a igreja não é um templo. O templo serve para uma parte da igreja se reunir para cultuar a Deus, para buscar o conhecimento da palavra, para a oração, né? Mas para o louvor, etc. Mas o templo em si, o cristão, ele não deveria depender da sua salvação somente por causa daquele templo, daquela placa, daquele sistema, né? Não tenho nada contra das pessoas congregarem nas denominações. O que eu não concordo biblicamente é quando muito eu fui ensinado assim, né? Que se você sair de lá, aqui fora você não tem salvação. E hoje eu vejo que como eu criei errado, né? Claro, antes quando eu não li a palavra, né? Então, esse é o problema. O problema é esse, o problema é quando eles ensinam que não tem salvação fora do templo, fora daquela igreja, vamos dizer assim, porque a igreja não é o templo, a igreja é as pessoas que se reúnem. Quando as pessoas saem daquela reunião e aquele templo fica vazio com aquela placa, aquilo é só uma instituição, nada mais do que isso, né? Quando as pessoas se reúnem naquele lugar, então a igreja está reunida. Mas quando as pessoas saem daquele templo, aquilo é só um templo, uma instituição religiosa com CNPJ, só. Entendeu? Então, eu expliquei no início do vídeo o que é igreja, né? Segundo o contexto bíblico. E
E tipo assim, eu não gosto desse termo desigrejado, porque é um erro. Tem gente que fala, né? Principalmente quem está dentro do sistema, ele diz dos desigrejados, né? Hoje eu não frequento nenhuma denominação, mas eu não sou desigrejado. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é o templo. A igreja é o corpo de Cristo. São pessoas que se converteram a Cristo e vivem o evangelho. Entendeu? E vivem em santidade. Morreram para o mundo e se tornaram uma nova criatura. Então, as pessoas espalhadas pelo mundo todo, esses cristãos, formam um corpo, que é a igreja de Cristo. Entendeu? Então, não existe desigrejado. Ou a pessoa se converteu ao evangelho e a Cristo e ela entrou em aliança com Cristo e ela faz parte da igreja, ela é pertencente da igreja, ou a pessoa não se converteu e ela não faz parte da igreja. Entendeu? Independente se tem pessoas dentro ou fora do sistema, João Batista não vivia no deserto. E aí você vai dizer para mim que os fariseus na época não consideravam, né, João Batista. Mas Jesus disse que João Batista foi o maior, né, aqui na terra, nascido de mulher. E eu digo para você, João Batista não era fariseu, não era saduceu. Ele vivia no deserto, né? Mas olha o que Jesus disse dele. Então você vê que a salvação, ela não está ligada a que você tem que depender de um lugar com placa, né? A palavra de Deus nos ensina isso. Mais uma vez eu repito, não tem nada contra. Você deve congregar nas denominações, na denominação que você está. Mas esse é o problema, é o extremismo dos dois lados. É o extremismo daquele que fica no YouTube dizendo que tudo é Babilônia lá dentro, e o extremismo daqueles que estão lá dentro, seja padres, pastores, membros, obreiros, e dizem que quem está aqui fora é desigrejado e não tem a salvação. Os dois lados estão errados, né? Então, não existe esse termo desigrejado, porque ou você faz parte da igreja, a igreja é algo espiritual, é um corpo espiritual de Cristo. Quando Cristo voltar lá em Apocalipse 14 citado, ele vai recolher as pessoas, o seu trigo, como diz ali, né? Ele vai recolher o trigo, ele vai recolher a igreja, e a igreja são as pessoas. Ou você acha que quando Cristo vir, em Apocalipse 20 diz que Cristo ele vai reinar por 1000 anos com a igreja aqui na terra, né? Ou você acha que Cristo vai arrancar lá as placas do catolicismo romano ou do protestantismo e vai instituí-la? Não, não, isso não existe, não vai existir isso. Isso existe agora. No milênio, quando Cristo descer e ser o rei aqui dessa terra por 1000 anos com a igreja, não vai existir templo, não vai existir denominação. A igreja vai ser uma só, sem placa, entendeu? Então, a igreja são pessoas... Você só pode dizer quem é desigrejado. Desigrejado é o incrédulo. O incrédulo é desigrejado, porque ele não se converteu, né? A igreja é a totalidade dos cristãos espalhados pelo mundo. Nem todo mundo que se diz cristão é cristão, mas aqueles que vivem o evangelho de fato, de verdade, que se tornaram novas criaturas e todo dia vivem em santidade, lutam contra o pecado, vivem a fé, são pertencentes da igreja, seja frequentando um templo ou não. A igreja de Cristo, ela contém pessoas que estão dentro dos templos e pessoas que estão fora dos templos. Tem pessoas que estão dentro dos templos e não fazem parte da igreja de Cristo. Tanto que Jesus disse, no dia que eu voltar, né, muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. Ou seja, isso se linka muito com os pastores, né? E aí Jesus disse, naquele dia eu direi, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Então não significa que você está dentro de um templo, de uma denominação, que você faz parte do corpo de Cristo. Não significa. É o procedimento do seu dia a dia que mostra se você é uma nova criatura ou não, né? E assim também, como tem pessoas lá dentro que não vão ser salvas, assim também tem pessoas aqui fora do sistema, que acham que vão ser salvas,
mas não vão porque não nasceram de novo. Se dizem cristãos, se dizem libertos do sistema, mas não vivem o evangelho. Então, tem pessoas lá dentro dos templos, das denominações, e tem pessoas aqui fora que se dizem cristãos, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Assim também como tem pessoas que estão lá dentro dos templos e são sinceros e fazem parte do corpo de Cristo, assim como tem aqui fora, né, aqueles que vivem o evangelho e também fazem parte do corpo de Cristo. E na vinda de Cristo, quando Cristo voltar, vai reunir os seus, o trigo. Amém? Era isso que eu queria dizer. Mais uma vez eu digo, não incito ninguém a sair de onde está, se você está congregando em uma denominação, né? Você tem toda a liberdade, eu não vou ficar falando se é certo ou errado aqui. Você procure na Bíblia a mais verdade possível, sabe? Porque infelizmente as denominações têm muitas, tem essa divisão, tem doutrinas diferentes das outras, mas você leia a Bíblia e você reflita, medite, busque em Deus, mas continue na sua denominação, não tem problema nenhum. Eu não incito isso. Então a pessoa, quando ela vem no meu canal e diz, você está colocando os pastores tudo no mesmo saco, a pessoa ela não me conhece, ela não entendeu a mensagem do meu canal. Amém? Que Deus abençoe vocês, não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.